O Bolsonaro parece que ele tá com uma certa inveja do Vladimir Putin, que tá fazendo a guerra lá na Ucrânia, e ele quer fazer uma guerra dentro do Brasil. Porque o Bolsonaro está muito disposto a ir para o embate contra o TSE e também contra o STF, contrariando e desesperando aliados da sua campanha que pertencem a um centrão. E tá ficando, pessoal, cada vez mais evidente a dificuldade de conciliação das partes envolvidas na campanha do Bolsonaro. Porque o Centrão tem uma estratégia, o Bolsonaro tem outra, são estratégias que não se conversam, não se convergem para um denominador comum e cada vez mais a campanha do Bolsonaro parece que fica sem rumo. Porque qual o rumo que tem que ser tomado? Do Centrão ou o rumo do Bolsonaro? E o Bolsonaro, ele está irredutível na hora de rever as suas posições. Porque o Centrão quer que o Bolsonaro adote um tom mais pacífico, mais amistoso contra o judiciário, mas Bolsonaro quer ficar cada vez mais bélico. E aí ele acaba destruindo todas as estratégias, todos os planos que são implementados e colocados em prática pelo Centrão. Eu quero trazer mais detalhes disso para todos vocês, mas antes eu preciso agradecer, porque parece que o canal começa a passar pela instabilidade do YouTube, começa a se normalizar, mas eu ainda preciso muito do seu apoio, da sua contribuição, com o seu like e o seu comentário principalmente. Então deixa o like, deixa aí no seu comentário fora Bolsonaro, fora Centrão, ou simplesmente fale que eu sou bonito, porque eu tenho certeza, eu tenho notado que vocês gostam de elogiar a minha beleza, que é aclamada por todo o povo. Então eu já quero agradecer de antemão tudo que vocês fizeram pelo canal até aqui nesse momento. Mas qual é a grande discussão da vez? Vocês sabem, só para recapitular, todo aquele problema envolvendo a campanha do Bolsonaro. O problema envolvendo o Carluccio, vai ser o Carluccio coordenador, o Centrão não quer alguém mais experiente, o Bolsonaro quer colocar o Carluccio como um grande marqueteiro, o Centrão quer colocar outra pessoa, o Centrão quer que o Bolsonaro faça de um jeito, o Bolsonaro quer fazer do outro e a campanha não se converge. E a discussão da vez no momento é que o Centrão quer que o Bolsonaro adote um discurso mais ameno contra o judiciário e concentre os seus ataques na figura do Lula. Só que o Bolsonaro não vai abrir mão dos ataques ao STF e principalmente às urnas eletrônicas. Porque o Bolsonaro sabe que quando ele ataca o judiciário, a popularidade dele aumenta com os seus seguidores. Então isso é uma espécie de bandeira eleitoral do Bolsonaro. E a gente já notou isso. Apesar do Bolsonaro ter modificado o discurso dele a respeito do sistema eleitoral brasileiro, ele continua atacando. Porque ele falou o seguinte, as urnas eletrônicas são seguras, mas as urnas são operadas por um homem, por um ser humano. Então esse ser humano pode ali corromper o processo. E ele fica alimentando essas teorias da conspiração, alimentando as ideias de fraude do sistema eleitoral. E a campanha do Bolsonaro tem um receio porque o TSE está investigando aquela live que o Bolsonaro falou das urnas eletrônicas, aquela mentiraiada toda. O Bolsonaro, por essa investigação, ele pode ser considerado inelegível para disputar a eleição. Isso vai acontecer? Muito difícil. Só que a decisão do TSE sobre tornar Bolsonaro inelegível ou não precisa acontecer agora, pode acontecer até agosto. E caso o Bolsonaro continue atacando, falando mentiras, colocando a segurança do nosso processo eleitoral em jogo, ele pode se tornar inelegível. Porque o Alexandre de Moraes, que vai ocupar a presidência do TSE em agosto, já deu alguns sinais para o Bolsonaro da sua isenção e principalmente do quanto ele é burocrático. Porque o Alexandre de Moraes, em uma decisão favorável ao Bolsonaro, a respeito da CPI da pandemia, revogou a quebra de sigilos telemáticos e telefônicos do presidente da República. Porque ele falou assim, olha, eu estou amparado na lei, por conta dessa decisão, eu vou revogar a quebra de sigilo. Então o que o Xande fez? Ele passou um recado para Bolsonaro. Olha, não importa se é sobre você, se é a favor de você ou se é contra você. Eu sempre vou adotar o que está escrito na lei. Portanto, se eu precisar torná-lo inelegível, eu vou fazer, porque eu estou amparado na lei e eu faço aquilo que está dentro da lei. Fora que, obviamente, os adversários do Bolsonaro vão começar a fazer denúncias contra o Bolsonaro no TSE. E se houver um clima de animosidade no tribunal contra o Bolsonaro, a situação dele complica eleitoralmente. Então os aliados querem desesperadamente que o Bolsonaro pare com os ataques, mas o Bolsonaro não vai fazer isso.
E eles acabam de observar que existe uma possibilidade agora no TSE de fazer uma ponte para a paz, mas Bolsonaro não quer fazer isso, porque o Ricardo Lewandowski vai assumir uma cadeira no TSE. Tudo bem que o Lewandowski ele foi colocado no Supremo Tribunal Federal pelos governos petistas, mas ele é alguém muito conciliador, ele é alguém do diálogo, diferente do Fachin e principalmente do Barroso. O Barroso deixou o TSE, a presidência do TSE, e o Barroso é um pavão, ele é midiático, ele gosta de aparecer, ele gosta de ir para o confronto. Então uma porta de conversa seria justamente o Ricardo Lewandowski. Mas o Palácio do Planalto não colocou ninguém para conversar com o pessoal do TSE nas últimas semanas. Ou seja, o Planalto não está disposto a ter um momento de paz, assim como quer o Centrão, porque essa é uma bandeira eleitoral do Bolsonaro. E para piorar, quem está fazendo essa negociação do TSE com o Bolsonaro é o Valdemar Costa Neto. Mas o Bolsonaro não está muito ligando para o que o Centrão está querendo fazer, porque o Ciro Nogueira, no sábado, falou sobre... Não nesse sábado, no outro, né? Que dia que é? Enfim, falou no sábado a respeito da declaração do Lula à Ucrânia. E ele criticou Lula, falou das posições do Brasil, coisas do tipo. No domingo, o Bolsonaro fez aquela coletiva desastrosa, dando a entender que ele havia conversado com Putin horas antes do Putin fazer a ameaça nuclear ao mundo. Uma bobajaiada, aí o Bolsonaro falou da neutralidade do Brasil, sendo que o Itamaraty já havia condenado o ataque russo, com um descompasso total, mostrando que o Bolsonaro não vai fazer o que o Centrão quer. E se o Centrão acha que o Bolsonaro vai fazer aquilo que ele, Centrão, quer, está muito enganado. Porque não há motivo, na cabeça do Bolsonaro, para mudar a sua estratégia eleitoral. Porque o Bolsonaro ele é um vitorioso nas eleições faz quase 40 anos. A cada 2 anos, ou o Bolsonaro ou alguém de sua família disputa uma eleição e vence. Com essa estratégia que vem da cabeça dele, de atacar as instituições, de atacar um alvo, que é a política do confronto. E o Bolsonaro pensa o seguinte, pô, eu fui vitorioso durante 30 anos. E na última eleição para prefeito, a eleição municipal, o Carluccio foi eleito justamente com essa estratégia. Então por que eu vou mudar lá agora? Por que eu tenho que trocar uma estratégia de 30, 40 anos por outra que esses panacas aí estão dizendo que nem voto eles têm? Eles são eleitos pela legenda. Eu nunca fui eleito pela legenda, eu sempre sou eleito pelos meus votos. Então eu tenho muito mais moral eleitoral do que um Valdemar Costa Neto, do que um Ciro Nogueira, para falar qualquer coisa. E aí há uma rota de colisão entre o Centrão e a família Bolsonaro. Como nós estamos falando, a campanha do Bolsonaro vai rachar em algum momento e ela já dá sinais dessa rachadura já há muito tempo e agora percebam que novos sinais acabam vindo porque eles não conseguem convergir, não conseguem encontrar um consenso para a estratégia eleitoral de Bolsonaro. Bolsonaro vai acabar se enforcando com a própria língua e com a própria burrice.